Imagine ler a estrutura do mercado com a precisão de Charles Dow e acertar o momento exato de suas entradas usando os mesmos segredos de velas que tornaram Munir e Sahoma uma lenda. Hoje, mostrarei como a combinação dos métodos deles cria uma estratégia de scalping mortal que funciona em qualquer mercado. Veja exatamente o que você aprenderá. Como ler a estrutura do mercado através da visão de Charles Dow. Como identificar o momento exato em que o dinheiro inteligente entra. Como identificar onde o dinheiro inteligente realiza lucros. Como saber exatamente quando o próximo movimento começará e como confirmar suas entradas. Utiliza o método de velas de Munir e Sahoma. Uma estratégia de scalping mortal baseada nos métodos de Charles Dow e Munir e Sahoma. Exemplos reais de gráficos e análises de operações. Esta estratégia funciona nos prazos de 1 minuto e 5 minutos. Esta estratégia funciona em todos os mercados, forex, ações, criptomoedas e índices. Antes de começarmos, curta o vídeo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todas as novas estratégias assim que forem lançadas. Agora, vamos começar. Você conhece este homem? Seu nome é Charles Dow. E há mais de 100 anos ele enxergou algo nos mercados que ninguém mais conseguia ver. Enquanto todos os outros estavam adivinhando, reagindo e entrando em pânico. Dow descobriu uma verdade revolucionária sobre os preços. Todo mercado segue uma estrutura previsível. As tendências não são aleatórias, elas se movem em fases e o preço revela tudo muito antes das notícias. Isso não era uma opinião, era o trabalho de sua vida. E hoje forma a base de todos os sistemas de negociação profissional. Fiz 2 descobertas que mudam completamente a forma como você lê o mercado e elas são a base desta estratégia de scalping. A primeira e mais importante descoberta é a seguinte: toda a informação já está refletida no preço. Tudo o que você possa imaginar, notícias, fundamentos, condições econômicas, emoções dos traders, tudo já está embutido no gráfico. Isso significa que você não precisa acompanhar as notícias. Não precisa prever a economia, não precisa de informações privilegiadas. Basta ler o gráfico. Porque o gráfico já sabe tudo o que o mercado sabe. Em instantes, mostrarei como esse princípio se torna a base de um sistema de scalping infalível que funciona em qualquer mercado e em qualquer período de tempo. Portanto, não pule esta parte, pois o que vem a seguir é extremamente importante. A segunda descoberta é que o mercado sempre se move em 4 fases. Todos os mercados, forex, criptomoedas e ações, passam pelo mesmo ciclo repetitivo. Fase de acumulação. O preço se move lateralmente na parte inferior e o dinheiro inteligente acumula posições silenciosamente. Fase de consolidação. O preço sai da faixa de preço e começa a formar máximas e mínimas mais altas. Esta é a fase de tendência, a fase mais fácil para ganhar dinheiro. Fase de distribuição. O preço se move lateralmente no topo. O dinheiro inteligente vende aproveitando a alta. Fase de consolidação. O preço cai e começa a formar máximas e mínimas mais baixas. A tendência de baixa começa e todo o ciclo se repete. Estas não são teorias, são o DNA dos mercados financeiros e, se você entender essas fases, automaticamente entenderá onde estão as melhores oportunidades de negociação. Anos depois, Richard Wyckoff refinou os princípios de Dow, mostrando como o dinheiro inteligente manipula cada fase. Pouco antes de um movimento importante começar, o dinheiro inteligente cria uma armadilha, uma varredura de liquidez. Antes do fim da fase de acumulação, ocorre uma mola. Uma mola é uma falsa quebra abaixo do suporte. Uma captura de liquidez, uma armadilha para eliminar os vendedores, a ação final antes do início da tendência de alta. É o último desconto do dinheiro inteligente antes de impulsionar o preço para cima. Antes do fim da fase de distribuição, ocorre um impulso de alta. Um impulso de alta é uma falsa quebra acima da resistência, uma varredura das máximas. Armadilha para compradores tardios, a ação final antes do início da tendência de baixa. É o espelho perfeito da mola, mas no topo. Ok, deixe-me fazer uma pergunta de verdade. Esses princípios ainda funcionam hoje? Para responder a isso, deixe-me mostrar algo no gráfico. Recentemente, o Bitcoin despencou. De repente, a internet começou a gritar: criptomoedas estão mortas. A era acabou, a bolha do Bitcoin estourou. Analistas são culpados, baixa liquidez, medo macroeconômico, taxas de juros, inflação. Mas adivinhe só, você precisa de 10 explicações, mas só precisa de 2 princípios de baixa. Observe o gráfico diário do Bitcoin. Em 2024, o mercado estava claramente em fase de acumulação. Então ocorreu uma mola, uma clássica varredura de liquidez. Logo depois, o Bitcoin entrou em uma fase de alta e começou uma forte tendência. Mais tarde, o preço começou a oscilar novamente perto do topo, esta foi a fase de distribuição. E dentro dessa distribuição tivemos um impulso de alta. Uma falsa ruptura acima das máximas e o que aconteceu em seguida? Uma fase de baixa. Essa é a ação de Dowder. Após a baixa, o Bitcoin começou a oscilar novamente, formando outra fase de acumulação. Então, mais uma vez, formou-se uma mola. Após a mola, veio uma alta, seguida por outra fase de distribuição. Outro impulso para cima e outra desvalorização. Sem filosofia, sem indicadores, apenas a pura teoria de Dow. O Bitcoin estava em uma fase de distribuição, o dinheiro inteligente criou uma onda de liquidez. O impulso para cima, e o mercado caiu exatamente como esperado. Então agora o Bitcoin está em um mercado sem liquidez.
Se você entende a teoria de Dow, você entende imediatamente o que aconteceu com o Bitcoin. Você poderia ter identificado a distribuição, reconhecido o impulso para cima, e aberto uma posição vendida antes da grande queda. Esse é o poder de Charles Dow. E ouça, esta nem é a lição de hoje, certo? Eu só mostrei isso para provar o quão poderosas as ideias de Charles Dow ainda são. Mesmo depois de mais de 100 anos. Porque em instantes vou revelar algo ainda melhor. Como combinar Charles Dow para ler a estrutura do mercado com absoluta clareza. E Munir Roma para cronometrar suas entradas com precisão usando a psicologia dos candlesticks. Para criar uma das estratégias de scalping mais simples, claras e lucrativas que você já aprendeu. Não pule esta parte, continue comigo. O que você está prestes a ver mudará para sempre a sua forma de fazer scalping. A teoria de Dow afirma que o mercado possui apenas 3 estados possíveis. Tendência de alta, tendência de baixa e lateralização. Se você quer operar como um profissional, precisa entender como cada um deles funciona. Pois toda configuração poderosa começa em uma dessas 3 condições. Vamos analisá-las de uma forma que realmente te ajude a operar. Uma tendência de alta significa simplesmente que o mercado está criando máximas e mínimas cada vez mais altas. Pense nisso como uma escada onde cada novo degrau é construído ligeiramente acima do anterior. Quando isso acontece, é um sinal de que os compradores são mais fortes que os vendedores. A demanda é maior que a oferta, os traders estão dispostos a pagar mais e os vendedores não conseguem sustentar as máximas anteriores. Esse desequilíbrio cria as condições ideais para o scalping. Uma tendência de alta não é uma linha reta, ela é composta por 2 movimentos repetidos. Um movimento impulsivo para cima e uma retratação para baixo. O movimento impulsivo é aquela forte e agressiva explosão para cima, aquela que define a tendência. Por que isso acontece? Compras maciças por parte de instituições. Grandes investidores acumulam posições, impulsionando o preço rapidamente. Traders de rompimento entram na onda, quando o preço rompe as máximas anteriores. Traders de momentum entram esperando a continuação, stops são acionadas. Vendedores que apostam contra o mercado são estopados e precisam recomprar suas posições, alimentando ainda mais o movimento. Traders com medo de perder a oportunidade entram mais tarde. Conforme o preço acelera, traders emocionais entram apenas para não perder o movimento, impulsionando o preço ainda mais para cima. É por isso que as ondas impulsivas são rápidas, claras e poderosas. Uma retratação é simplesmente uma pausa na tendência de alta. Uma pequena queda que reinicia o mercado antes do próximo movimento impulsivo. As retrações acontecem porque a realização de lucros começa, os traders que compraram na baixa começam a garantir seus ganhos, reduzindo temporariamente a pressão compradora. O preço fica caro após um movimento rápido. Muitos traders não querem comprar no topo, então o mercado naturalmente esfria. Novos compradores esperam por um desconto, o dinheiro inteligente não persegue movimentos. Eles esperam que o preço recue para um nível melhor. E é aí que as melhores negociações acontecem. Se uma tendência de alta é como subir uma escada, uma tendência de baixa é o oposto. É como descer uma escada rolante que está se movendo mais rápido do que você esperava. O preço continua formando topos e fundos mais baixos, mostrando que os vendedores estão firmemente no controle e os compradores não conseguem defender os níveis anteriores. Uma tendência de baixa tem exatamente a mesma estrutura interna que uma tendência de alta. Apenas invertida. Movimento impulsivo na direção da tendência. Uma queda acentuada impulsionada por forte pressão vendedora, movimento de retratação contra a tendência. Uma recuperação temporária antes que o mercado continue a cair. Compreender essas 2 perspectivas é fundamental. É essencial para scalpers, pois as melhores oportunidades de venda a descoberto sempre aparecem dentro dessas retrações. A onda impulsiva em uma tendência de baixa é aquela queda rápida e agressiva que indica instantaneamente que os vendedores dominam o mercado. Por que isso acontece? Forte pressão vendedora, instituições, swing traders e algoritmos liquidam posições, empurrando o preço para baixo rapidamente. Quando o preço cai abaixo de um nível de suporte-chave, mais vendedores entram em ação, esperando a continuação da queda. Cascata de stops. Os compradores colocam stops abaixo do suporte, são acionadas e sua saída forçada adiciona ainda mais pressão de baixa. Venda por medo e pânico, à medida que a queda se acelera. Traders emocionais correm para fechar posições compradas, alimentando ainda mais o declínio. É por isso que os movimentos impulsivos em uma tendência de baixa são rápidos, violentos e poderosos. A retratação dentro de uma tendência de baixa nada mais é do que uma pequena alta antes que os vendedores voltem a entrar. Esses movimentos contra a tendência acontecem porque os vendedores a descoberto realizam lucros. Traders que entraram cedo começam a fechar posições, causando um pequeno repique para cima. Vendedores inteligentes esperam acima, traders profissionais não perseguem o preço para baixo. Eles esperam por um pullback para reentrar a preços melhores. Mercado lateral. Esta é a fase em que mais traders perdem dinheiro do que em qualquer outra condição. Um mercado lateral se forma quando o preço se move entre máximas e mínimas horizontais claras, mostrando que compradores e vendedores estão perfeitamente equilibrados. Nenhum dos lados tem força suficiente para impulsionar o mercado para uma tendência. É a fase de repouso do mercado. Uma zona onde o preço está acumulando energia antes do próximo grande movimento direcional. Pense nisso, um cabo de guerra constante. Os compradores puxam e o preço sobe. Os vendedores puxam e o preço cai, mas nenhum dos lados realmente vence. É por isso que a fase lateral costuma ser confusa se você não sabe o que procurar. E é também aqui que os traders cometem grandes erros.
Eles entram em todas as pequenas rupturas, tentam prever o próximo movimento muito cedo e caem em armadilhas causadas por movimentos falsos de ambos os lados. A chave para operar em faixas de preço não é reagir a cada pico, mas sim esperar pacientemente que o mercado mostre qual lado finalmente prevalece. Mais adiante, quando abordarmos a psicologia dos candlesticks de Roma, você verá exatamente como evitar essas armadilhas e entrar somente quando a probabilidade estiver a seu favor. Agora que você entende as 3 condições de mercado, tendência de alta, tendência de baixa e lateralização, aqui está uma lista de verificação simples que você deve seguir sempre que abrir seu gráfico. Pergunte-se: o mercado está em tendência de alta? O mercado está em tendência de baixa? O mercado está se movendo lateralmente? Esta é a sua base. Se você interpretar mal a condição do mercado, todas as negociações subsequentes serão baseadas no contexto errado. E é assim que os traders perdem todo o seu capital. Mas se você acertar, já estará negociando com 50% mais clareza do que a maioria dos scalpers. Observe este gráfico. Você pode ver claramente que o mercado está em tendência de alta. Portanto, a próxima pergunta que você deve fazer é: estamos em um movimento impulsivo ou em um movimento de retratação? Essa simples pergunta pode ser a diferença entre encontrar uma entrada perfeita ou comprar no pior momento possível. Neste exemplo, o mercado está atualmente em uma fase de retratação. Isso indica imediatamente: os compradores já garantiram seus lucros. O preço está recuando temporariamente, o ímpeto está diminuindo. Então, o que você faz? Você não compra ainda. Espera o recuo terminar antes mesmo de pensar em entrar no mercado. É assim que os traders profissionais evitam comprar no topo. Agora, observe o segundo gráfico. Aqui, o mercado está claramente em tendência de baixa. Então, novamente, faça a mesma pergunta: o preço está em um movimento impulsivo ou em um recuo neste momento? Neste exemplo, o preço está em um forte movimento impulsivo de baixa. Isso significa que os vendedores estão dominando, o momentum é forte. Mas um recuo pode aparecer a qualquer momento se os vendedores começarem a realizar lucros, e é nesse recuo que surgem as entradas de venda mais claras. Entender se o preço está em uma tendência de alta ou de baixa indica a direção da negociação, mas entender se é um movimento impulsivo ou um recuo indica quando negociar. Agora que você entende como as tendências funcionam, a próxima pergunta é: como reconhecer quando um recuo está terminando e um novo movimento impulsivo está prestes a começar? Para isso, precisamos voltar a um dos conceitos mais importantes da análise técnica: suporte e resistência. Ok, vamos simplificar. Suporte é um nível de preço onde a pressão compradora é forte o suficiente para impedir que o preço caia ainda mais. É a zona onde os compradores entram e impulsionam o preço para cima. Resistência é um nível de preço onde a pressão vendedora é mais forte para impedir que o preço suba. É a zona onde os vendedores assumem o controle e empurram o preço para baixo. Esses níveis são essenciais porque nos ajudam a identificar onde um movimento impulsivo está perdendo força, onde uma retratação provavelmente terminará e onde o próximo movimento forte está prestes a começar. Imagine que o mercado está em tendência de alta, formando máximas e mínimas cada vez mais altas. Eventualmente, o preço atinge um nível de resistência, uma zona onde os vendedores começam a entrar. Eis o que normalmente acontece na resistência: os primeiros compradores realizam lucros. Novos vendedores entram, o preço começa a cair e sombras de rejeição começam a se formar. Esses sinais indicam algo importante: o movimento impulsivo está enfraquecendo e uma retratação provavelmente começará assim que o preço começar a recuar. Sua próxima tarefa é identificar onde essa retratação pode terminar. E uma das melhores áreas para observar é um nível de resistência anterior que agora atua como suporte. Nesse novo nível de suporte, as compras retornam, o recuo termina e o próximo movimento impulsivo começa. É aqui que os traders procuram novas oportunidades de compra para entrar na tendência de alta. Agora, vamos inverter a lógica. O mercado está em tendência de baixa, criando máximas e mínimas cada vez mais baixas. Eventualmente, o preço atinge um nível de suporte onde alguns vendedores realizam lucros. Os compradores tentam impulsionar o preço para cima, a queda diminui e surgem sombras de rejeição de alta. Esses são sinais de que a queda impulsiva está terminando. Uma retratação para cima está prestes a começar. Conforme o preço sobe, seu próximo passo é localizar a próxima resistência. Uma área lógica é um nível de suporte anterior que agora pode atuar como resistência. Quando o preço atinge essa zona, algo muito importante costuma acontecer. O preço dispara acima do nível, atrai liquidez e, em seguida, fecha abaixo da zona. Isso é um falso rompimento, uma captura de liquidez. E essa captura de liquidez é o sinal de que a retratação está terminando e um novo movimento impulsivo de baixa está começando. É aqui que surgem entradas de venda de alta probabilidade. Neste ponto, você já aprendeu os fundamentos que a maioria dos traders nunca domina. Agora você sabe como ler a tendência imediatamente. Se o mercado está em tendência de alta, você procura oportunidades de compra. Se está em tendência de baixa, concentra-se em oportunidades de venda. Em outras palavras, se o mercado está em consolidação, você o ignora. Essa estratégia funciona melhor em condições de tendência. Só essas regras já eliminam mais da metade das operações ruins que os iniciantes fazem. Mas você não parou apenas em identificar a tendência. Você também aprendeu a detectar o fim de uma retratação e o início de um novo movimento impulsivo. E essa habilidade é ouro, porque, uma vez que você sabe quando uma retratação está terminando, você sabe exatamente onde o próximo movimento forte começará. Essa é a sua entrada, essa é a sua oportunidade. Dominar esses fundamentos já lhe dá
Uma vantagem de probabilidade de cerca de 60,5% antes mesmo de adicionar quaisquer indicadores ou técnicas de confirmação. Mas agora precisamos do ingrediente final, o seu sinal de negociação. O momento exato em que você aperta o gatilho. Observe esta tendência de baixa. O preço está formando máximas e mínimas cada vez mais baixas. Temos um forte movimento impulsivo de queda seguido por uma retratação. Depois outro movimento impulsivo, outra retratação, outro movimento impulsivo. E, mais uma vez, uma retratação. O último movimento impulsivo rompe o suporte e o mercado inicia outra correção, retornando exatamente ao mesmo nível. Até aqui, tudo parece perfeito, como manda o figurino. Já sabemos onde a retratação deve terminar. No novo nível de resistência que antes era suporte. Mas aqui está a verdadeira questão: como saber se a retratação realmente terminou? Através do método dos candlesticks, seus sinais nos dizem exatamente quando a retratação termina. Deixe-me mostrar como funciona. Antes de nos aprofundarmos nos sinais de negociação, precisamos conhecer o homem que dominou a psicologia do mercado muito antes de computadores, indicadores ou Wall Street sequer existirem. Seu nome é Munez Homer, e se você nunca ouviu falar dele, é porque o mundo do trading se esqueceu de seu maior gênio. Homer viveu no século XVIII, numa época em que os traders não tinham telas, gráficos ou qualquer coisa parecida com o que temos hoje. Mesmo assim, ele se tornou tão habilidoso em ler o comportamento do mercado que, segundo relatos, ganhou o equivalente a mais de 10 bilhões de dólares em valores atuais, usando apenas padrões de velas. Passei meses estudando a obra original de Homer, sua filosofia, seus registros de negociação e os princípios por trás dos padrões que ainda usamos hoje. E sua mensagem é incrivelmente simples: a ação do preço é apenas o comportamento humano escrito em um gráfico. Se você entende as pessoas, você entende o mercado. Hoje, vou mostrar a você o padrão exato de velas usado, os mesmos sinais que o ajudaram a dominar os mercados por décadas. E, uma vez que você os aprenda, será capaz de identificar o fim de uma retratação, o início de um movimento impulsivo, a vela exata onde o dinheiro inteligente entra. O momento perfeito para executar sua negociação. Esses padrões não exigem indicadores, palpites ou ferramentas complicadas. Eles funcionam em forex, criptomoedas, ações, qualquer coisa que se mova. Porque a psicologia humana nunca muda. Agora, vamos falar sobre a primeira patente de candlestick na qual ele se baseou, a qual usava para cronometrar suas entradas com uma precisão quase sobrenatural. Chama-se Tonkachi, que significa literalmente martelo em japonês. Homer descobriu algo incrivelmente poderoso: quando o mercado está em queda, surge repentinamente um candle com um corpo pequeno próximo ao topo e um longo pavio inferior. Esse candle não é aleatório, é o mercado gritando que os vendedores falharam. Homer escreveu: quando a sombra se estende para baixo, o mercado está dizendo que a queda terminou. Por quê? Porque durante esse candle, os vendedores empurraram o mercado para baixo agressivamente, mas os compradores entraram com ainda mais força e forçaram o preço de volta para cima. Essa longa sombra inferior não é apenas um pavio, representa a força dos compradores, o esgotamento dos vendedores e uma mudança no momentum. Hoje, chamamos esse candle de martelo ou pin bar de alta. Mas a psicologia é exatamente a mesma de 300 anos atrás. Rejeição de preços mais baixos, compradores entrando novamente, uma potencial reversão de alta e alta precisão quando forma uma zona de suporte ou demanda-chave. Agora, deixe-me mostrar exatamente como isso funciona em nossa estratégia. Vamos pegar um exemplo claro de uma tendência de alta. O mercado está em tendência ascendente, o preço está formando máximas e mínimas cada vez mais altas. Os compradores estão claramente no controle. Ocorre um movimento impulsivo rompendo a resistência. O preço sobe fortemente e rompe um nível de resistência anterior. Essa resistência se torna um novo suporte. Este é um conceito clássico da teoria de Dow. Uma resistência antiga se torna suporte assim que é rompida. O preço retorna a esse nível. Esse recuo é normal. Os compradores realizam lucros, o ímpeto diminui. Esperamos que o recuo termine na nova zona de suporte. Mas ainda precisamos de confirmação, e então o Tonkachi aparece. Uma vela que se forma com uma longa sombra inferior. Um corpo pequeno próximo ao topo, clara rejeição da zona de suporte. Isso é exatamente o que Homer procurava. Durante essa vela, os vendedores tentaram romper o suporte e falharam. Os compradores entraram agressivamente e impulsionaram o preço de volta para cima. Esse Tonkachi indica que a retratação terminou, o dinheiro inteligente entrou em ação e um novo movimento está prestes a começar. Esta é a sua entrada, é aqui que você compra. Nem antes, nem depois, exatamente quando o mercado confirma a força dos compradores. Agora que você viu o Tonkachi, a vela que revela onde os compradores retomam o controle.
Vamos inverter a situação e observar o seu oposto. Conheça o Nagari Busy, que significa estrela cadente em japonês. E acredite, quando você vê essa vela no lugar errado em um gráfico, é um aviso que você não deve ignorar. O Nagare-boshi se forma após uma forte tendência de alta. E, visualmente, é o completo oposto de um Tonkachi, um pequeno corpo próximo ao fundo, com um longo pavio superior posicionado no alto da tendência. Exatamente onde os compradores se sentem invencíveis. Mas a psicologia por trás dessa vela é o que a torna verdadeiramente poderosa. Pois ela conta uma história muito diferente. Os compradores tentaram impulsionar o preço para cima e, por um momento, pareceu que conseguiram. Mas os vendedores entraram em ação agressivamente e rejeitaram cada aumento de preço, impedindo que os compradores defendessem o topo. Esse longo pavio superior não é apenas um pavio, representa a fraqueza dos compradores, o domínio dos vendedores. O mercado dizendo, chega, esse movimento perdeu força. Em seus escritos, Roma descreveu esse fenômeno com uma frase que permanece brilhante até hoje. Quando uma luz brilha demais, não dura até o amanhecer. O que ele quis dizer é simples, quando o mercado explode para cima rápido demais. Quando as emoções atingem o ápice, quando a euforia. Quando a tendência se consolida, ela não termina silenciosamente, ela entra em colapso abruptamente. E o Nagare-boshi é aquela faísca final antes da chama se apagar. Deixe-me dar um exemplo claro para que você entenda. O mercado está em uma forte tendência de baixa. O preço está fazendo máximas e mínimas cada vez mais baixas e os vendedores estão no controle total. O preço rompe um nível de suporte. Temos uma forte onda impulsiva rompendo um piso importante. Esse suporte se transforma em uma nova resistência. Tudo ainda está baixista. Esta é a estrutura clássica de uma tendência de baixa. Os vendedores realizam lucros, o ímpeto diminui. O preço sobe temporariamente de volta em direção à nova resistência. Muitos traders esperam que o mercado continue subindo e reverta. Mas então o Nagare-boshi aparece. Um longo pavio superior, um corpo pequeno, uma clara rejeição no topo e os vendedores fecham a porta para os compradores. Esta vela indica que os compradores tentaram impulsionar o mercado para cima e falharam. Os vendedores reagiram agressivamente. A tendência de baixa ainda é forte e o momentum está mudando novamente a favor dos vendedores, quando um Nagara-boshi se forma em uma nova resistência. Este é um alerta precoce, a retratação está terminando. O próximo movimento impulsivo para baixo está prestes a começar. Isso é o oposto do Tonkachi. Em vez dos compradores vencerem a batalha, os vendedores retomam o controle total. Agora, vamos falar sobre uma das velas mais incompreendidas em todo o mercado financeiro. Mas uma das mais importantes em toda a filosofia de Munaizu Onna, o Doji. Para a maioria dos traders hoje, o Doji representa apenas indecisão, mas para Roma, era algo muito mais profundo. Em seus escritos originais, ele descreveu o Doji como o mercado respirando antes de falar novamente. Pense nisso, o Doji se forma quando o mercado abre e fecha praticamente no mesmo preço, deixando para trás aquela vela fina em forma de cruz. Isso pode parecer pequeno e insignificante, mas para Homer representava um momento de equilíbrio. Uma calma temporária na batalha entre compradores e vendedores. E o que acontece logo após esse momento de calma geralmente prepara o terreno para o próximo movimento importante. Quando um doji se forma após uma forte tendência de alta ou baixa, ele se torna uma mensagem. O ímpeto está diminuindo, o poder está mudando. Se os compradores estavam dominando e um doji se forma, significa que os compradores estão perdendo força. Se os vendedores estavam no controle e um doji se forma, significa que a onda de vendas pode estar esfriando. Nessas situações, Homer não fazia suposições, não se precipitava, esperava pela próxima vela. Porque a vela que vem depois do doji geralmente é a que confirma a reversão ou confirma que a tendência ainda tem força. Essa simples paciência é algo que os traders modernos raramente praticam. Agora, aqui está a parte que a maioria dos traders ignora. Quando um doji se forma no meio de uma forte tendência, não é um sinal de reversão. É o mercado dizendo, calma, deixe-me ganhar força. Esse tipo de doji cria a janela perfeita para traders inteligentes entrarem na tendência. Não nos extremos de alta nem nos extremos de baixa, mas durante o momento de equilíbrio antes do próximo movimento impulsivo. Homero usou essa pausa como uma oportunidade. É como entrar em um trem em movimento em um momento de lentidão, em vez de tentar pular quando ele está em alta velocidade. Vamos analisar um cenário gráfico perfeito onde o doji lhe dá a confirmação exata que você precisa para entrar. O gráfico começa com máximas e mínimas mais altas, ondas fortes, de alta e impulsivas. Tudo grita tendência de alta, então você já sabe, você só procura oportunidades de compra. Essa é a sua tendência direcional. Após um movimento forte e impulsivo de alta, o preço começa a recuar, e agora estamos esperando o fim da retratação. Mas como sabemos quando ela termina? Com a sua vela de confirmação. Quando o preço entra na zona de suporte, a vela doji se forma exatamente dentro do nível de suporte. Este é o seu sinal verde. Esse é o seu sinal de confirmação. Agora vamos analisar um dos candles mais poderosos já usados por Munihisa Roma. Um candle tão significativo para ele que ele acredita que revela o verdadeiro coração do mercado. Chama-se Tsutsumi, que significa literalmente envolver ou engolir. E acredite, quando você entender o que este candle realmente representa, você nunca mais verá a ação do preço da mesma forma.
Novamente para Rama, isso não era apenas um padrão, era uma mensagem de dominância. Quando um candle cobre completamente todo o corpo do candle anterior, Rama via isso como um nocaute psicológico. Um lado não estava apenas vencendo a batalha, estava apagando completamente as emoções do dia anterior. Ele descreveu isso poeticamente: quando um dia engole o outro, o coração do mercado mudou. Essa frase por si só diz tudo. Alguém novo assumiu o controle. Um engolfo de alta se forma após uma queda, o mercado está caindo, os vendedores parecem estar no controle. E então, de repente, um poderoso candle verde aparece. Ele engole completamente o corpo do candle vermelho anterior. Isso não é hesitação, são os compradores dominando os vendedores com força. É o mercado dizendo que a liquidação terminou, os compradores entraram em ação. Homer usava isso no fundo de tendências de baixa ou em suportes após retrações. Para cronometrar entradas com precisão, um padrão de bearish engulfing é a imagem espelhada. O preço sobe, os traders ficam animados. A última vela de alta se forma e então uma enorme vela vermelha a engole. Isso representa os vendedores entrando agressivamente e eliminando instantaneamente o entusiasmo dos compradores. É o gráfico dizendo que a tendência de alta está enfraquecendo, os vendedores estão assumindo o controle. Homer usava isso para detectar reversões precocemente ou para confirmar o fim de retrações em tendências de baixa. Agora que você entende. É hora de combinar ambos e começar a operar no mercado com precisão. A beleza desta estratégia está em sua simplicidade e versatilidade. Ela funciona nos gráficos de 1 minuto e 5 minutos, funciona em todos os mercados financeiros, Forex, criptomoedas, índices, ações, e oferece um processo claro e repetível que você pode seguir todos os dias. Veja exatamente como você vai operar com ela. Passo 1. Comece no gráfico de 1 minuto. É aqui que você lê o mercado. Em detalhes, você procura uma tendência clara, um movimento impulsivo forte, uma retratação saudável. E um sinal claro de candlestick Homer no final dessa retratação. Assim que a configuração aparecer, verifique os cálculos. Essa operação oferece uma relação risco-retorno de pelo menos 2:1. Se sim, passe para o próximo passo. Se não, pule a operação. Passo 2. Mude para o gráfico de 15 minutos. Esta é a sua confirmação em um período de tempo maior. Aqui, você usa a teoria de Dow para validar a configuração. O gráfico de 15 minutos está alinhado com a tendência do gráfico de 1 minuto? Há suporte na estrutura principal? Momentum está a seu favor? Se o gráfico de 15 minutos contradiz sua configuração, fique de fora. Se estiver perfeitamente alinhado, você acabou de atualizar sua operação para uma configuração de alta probabilidade. Com ambos os períodos de tempo alinhados, volte para o gráfico de 1 minuto e entre na operação com confiança. Isso elimina a hesitação, remove a negociação emocional e lhe dá um processo de tomada de decisão mecânico e claro. Vamos aplicar tudo o que aprendemos com Muna Isaoba em um gráfico real. Aqui temos o dólar americano e o iene japonês no gráfico de 1 minuto. O mercado está claramente em tendência de baixa, com fortes movimentos impulsivos seguidos por retrações menores, formando máximas e mínimas mais baixas. Então, vemos um momento importante: o mercado faz uma forte queda impulsiva, rompendo o nível de suporte, que se torna uma nova resistência, e o preço recua para testá-lo novamente. Exatamente nesse nível, o mercado forma um doji, um dos principais sinais de velas de Roma. Antes de mais nada, verificamos a estrutura. O mercado está em uma clara tendência de baixa, o que significa que os vendedores estão no controle. Nesse contexto, a decisão mais lógica é procurar por oportunidades de venda, não de compra. Quando o preço recua até uma nova resistência e forma um doji, isso indica a hesitação e perda do ímpeto de compra. Em uma tendência de baixa, esse tipo de doji geralmente sinaliza que a retratação está terminando, os vendedores estão se preparando para voltar ao mercado e o ímpeto de baixa provavelmente será retomado. Isso nos dá o nosso sinal de entrada. Antes de entrar, mudamos para o gráfico de 15 minutos. No gráfico de 1 minuto, o preço rompeu a resistência, mas fechou abaixo dela, o que caracteriza uma varredura de liquidez. A varredura de liquidez indica uma possível mudança de direção e frequentemente sinaliza que o movimento de alta foi uma armadilha. Isso corrobora nossa perspectiva de baixa no gráfico de 1 minuto. Retornamos ao gráfico de 1 minuto. Entrada no fechamento do doji. Stop loss posicionado acima do nível de resistência. Retorno de pelo menos 2:1. Risco. Após a entrada, o preço retoma a tendência de baixa e atinge o alvo. Por que essa estratégia funciona? Porque segue um processo simples e lógico. Identificação da tendência usando a teoria de Dow e confirmação da entrada usando a psicologia dos candlesticks de Roma. Vejamos outro exemplo para reforçar o método. Este é o par dólar neozelandês, dólar americano no gráfico de 1 minuto. O mercado está claramente em tendência de alta, com máximas e mínimas crescentes. Movimentos impulsivos seguidos por retrações saudáveis. De acordo com Charles Dow, este é um mercado de alta, o que significa que os compradores estão no controle e devemos nos concentrar em oportunidades de compra. Não estou vendendo. Agora observe este momento. O preço rompe um nível de resistência. Essa resistência se torna um novo suporte. E, quando o mercado recua para testá-lo, o preço é rejeitado, nos dando uma oportunidade de entrada.
O sinal aparece no fechamento do Tsutsumi. De acordo com Muna Izaoma, um Tsutsumi de alta mostra que os compradores retomaram completamente o controle. E, quando isso acontece exatamente no suporte após uma retratação, é um forte sinal de que a tendência está pronta para continuar de alta. Antes de entrar, mudamos para o gráfico de 15 minutos. Para confirmar a configuração, eis o que vemos. O mercado estava anteriormente em uma fase de distribuição e ocorreu um impulso de alta. Um clássico falso rompimento descrito por Wyckoff e Dow. Após o impulso de alta, o mercado caiu e eventualmente começou a se mover lateralmente novamente, formando uma nova fase de acumulação. Dentro dessa acumulação, surge uma mola, uma varredura de liquidez sinalizando que a fase de acumulação provavelmente está terminando e que uma nova alta pode estar começando. Sem entender a teoria de Dow, essa movimentação de preço pode parecer confusa ou aleatória. Mas com a estrutura de Dow, tudo fica muito claro. Estamos na fase de acumulação, a primavera sinaliza o fim dessa fase e uma nova tendência de alta provavelmente está se formando. Isso corrobora perfeitamente nossa configuração de compra no gráfico de 1 minuto. Se você ainda duvida que o mercado atingirá o nível de resistência formado durante a fase de acumulação e reverterá, você pode simplesmente usar esse nível como seu alvo no gráfico de 1 minuto. Dessa forma, você negocia com confiança e evita estresse desnecessário. Agora podemos retornar ao gráfico de 1 minuto e executar a negociação. Colocamos nossa entrada no fechamento da vela Tsutsumi. Definimos nosso stop loss abaixo do nível de suporte para dar espaço suficiente à negociação e miramos em um alvo que representa o dobro do risco. Como você pode ver, o alvo é o nível de resistência da fase de acumulação. No gráfico de 15 minutos. Dessa forma, mesmo que o mercado reverta, você ainda sai da negociação com lucro. Agora, veja o que acontece. A seguir. O mercado se move exatamente como esperado e atinge nosso alvo. Muito bem, traders, isso conclui a lição de hoje. Se você achou útil, para entender essa estratégia, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, para não perder nenhum outro método que eu explicar. Mantenha a disciplina, tenha paciência e nos vemos no próximo vídeo.